Kaique, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da perda do Arzu, né? O significado para vocês, ele que foi para o Santos, e o que ele contribuiu esse tempo todo, particularmente para a sua evolução também aqui no Guarani. Bom dia. Todo mundo sabe da qualidade, da história do Arzu, né? É um cara que me cobrava bastante no dia a dia, acrescentou muito na minha carreira. Eu acredito que todos os treinadores de goleiro que passaram na minha vida puderam me acrescentar em algo, fazer eu crescer em algo, e foi o mesmo aqui com ele. Um cara com um trabalho ótimo, extremamente renomado, que a gente tinha um dia a dia muito bom e com certeza é uma perda para o Guarani pela história e qualidade que ele tem. Porém, o Diego Schau, que já estava com o Arzu aqui, é um cara assim que claramente não tem o mesmo nome que o Arzu, mas em questão de qualidade eu acho que o Guarani fica muito bem servido também, até porque ele estava inserido no trabalho dia do Arzu. Então, assim, ele vai dar continuidade, é um cara que tem essa condição, tem essa capacidade. Então eu acho que o Guarani perde um nome forte que é o Arzu, porém fica muito bem servido com o Diego Schau aqui. Ô Kaique, você já lidou com muita pressão nos outros grandes clubes que você passou e aqui é claro que a pressão sempre vai existir, né? Como que você está vendo essa situação do Guarani, que está bem melhor em relação ao ano passado, se a gente for comparar nos 3 primeiros jogos do ano passado, o Guarani não fez nenhum ponto. Nesse ano já são 5 pontos, mas mesmo assim, principalmente por esse último jogo dentro de casa, teve vaia. O que vocês têm conversado durante a semana até para tentar melhorar a situação? Eu acho que isso é natural de toda a grande equipe, né? Essa cobrança, essa pressão, eu acho que faz parte. A gente não tem por que esconder, a gente sabe que o campeonato é difícil, mas que o Guarani é um dos favoritos dentro da competição. Isso não é segredo para ninguém, a gente tem que assumir esse protagonismo. Foi o que você comentou, claro que a gente esperava outros resultados nesse começo, né? Mas futebol é assim, é imprevisível. Se você for parar para ver também, se eu não estiver errado, a gente não perde um jogo desde o Novo Horizontino, no Paulistão. Então, apesar de algumas desclassificações, a gente segue invicto desde esse período. Então, assim, é um começo de campeonato, é difícil, a maioria dos times vão vir aqui, vão jogar fechado, igual foi esse último jogo. A gente está tentando encontrar forma aí de tornar essa nossa posse, esse nosso domínio em gols, que é o que a gente espera. Mas a gente sabia que ia ser que é um campeonato complicado, mas é o que eu disse, a gente sabe da pressão que tem de fora, a gente sabe que é uma torcida que cobra, mas eu acho que tudo isso faz parte, está dentro do pacote de um time com a camisa pesada, de um time grande. Então, assim, eu vejo com naturalidade esse tipo de cobrança. Ô Kaique, essa semana eu até conversei com o Vanderlei Cordeiro de Lima, está tendo um fórum em Campinas sobre formação do esporte, ele até citou, né, a respeito do mental, o mental e o psicológico nesse momento, hoje em dia, é o que mais importa tanto para o mais experiente quanto para o mais novo. Como que você está vendo o mental e o psicológico hoje do time do Guarani? E principalmente, a gente sabe, até o Hélio comentou que nos treinos os atacantes vão bem e chega no jogo eles não estão conseguindo colocar em prática e fazer os gols que o Guarani precisa. Eu acho, na verdade, eu concordo com você que o mental, talvez hoje em dia, seja mais importante que tudo, né? Claro que o atleta tem que estar bem preparado fisicamente, tem que ter um bom descanso, uma boa alimentação, mas o mental hoje em dia tem contado cada vez mais, né? Então, mas eu acho que no futebol também você se preparar bem mentalmente também vem com a sequência de jogos, né? Você começa a competição, o time vai ganhando confiança, e eu acho que essa confiança e o mental andam muito lado a lado. Então eu acho que naturalmente, conforme a gente for jogando, for pegando mais ritmo, for enfrentando os adversários, as coisas tendem a andar uma do lado da outra, a parte mental com essa parte de confiança. Então eu acho que, foi o que eu falei, claro que a gente tem que transformar a nossa dominância no jogo em resultados, em gols, mas a gente vai enfrentar a maioria dos adversários, como veio o Itabaiana aí, que bem recuado, com uma linha de 5, jogando por uma bola, e a gente vai ter que se acostumar com isso e criar oportunidades em cima disso. Mas eu acho que isso também vem com a sequência de jogos,
que eu acho que tende a cada vez fluir mais, principalmente essa parte nossa ofensiva aí. Aliás, mesmo fora de casa, você citou a Itabaiana jogando recuado e os outros times foram assim, mas dá para imaginar a Ferroviária jogando mais para trás, porque até acompanhando o jogo ontem, eu vi a Ferroviária o tempo todo lá atrás, e em uma bola a Ferroviária conseguiu o gol, né? O que vocês estão esperando para o jogo de segunda-feira, que deve ser um time mesclado da Ferroviária, e também, mais uma vez, jogando atrás, mesmo jogando dentro de casa, né? A gente tem que respeitar a equipe do Ferroviária, a gente sabe que eles têm um time qualificado, mas eu posso citar para você de exemplo que no Paulistão a gente buscou algumas vitórias fora de casa, né? A própria jogo que nós ganhamos da Portuguesa, que é um time que se classificou, todo mundo sabe que fez um bom Paulistão e tinha um time forte. Então, e foi o que você citou também, acho que a grande maioria dos jogos, mesmo a gente jogando fora de casa, talvez a gente pegue adversários que joguem mais para trás, que joguem mais recuados, e isso pode ser a grande maioria dos jogos nessa Série C. E aí entra no que eu te falei da questão de, se eles optarem por esse estilo de jogo, da gente rodar a bola, tentar achar os espaços, ter paciência, porque às vezes a gente tá lá dominando o jogo, mas às vezes quer precipitar uma bola ou outra até para tentar fazer o gol. Então é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar e é isso que eu acho que eu espero do jogo. E foi o que você falou, mesmo sendo fora de casa, a gente pode pegar adversários com a linha baixa, que a gente vai ter que ter paciência, rodar a bola para poder tentar achar o resultado. O Hélio até citou em uma das entrevistas coletivas que o mais importante para ele, primeiro, é não tomar o gol e depois se ganhar de 0,5-0 tá bom. Como que vocês estão conversando e treinando vocês da defesa? Porque o Guarani tomou gols que não poderia tomar contra o Maranhão, que foi... Você, particularmente, algumas pessoas falaram, mas eu até defendi que eu acho que a falha foi da defesa. E no último jogo também foi uma falha da defesa. E você vem fazendo boas defesas lá atrás, mas você depende de um conjunto todo. Como que vocês estão conversando para isso não acontecer mais durante a competição? Eu acho que eu gosto de falar que não é só a defesa, ou só o meio, ou só o ataque. É o nosso time em si, né? Talvez em alguns momentos, em lances cruciais, a gente tá com o nível de atenção lá em cima, não deixar cair isso. Até porque, por exemplo, nesse jogo do Itabaiana, a gente estava com o jogo dominado, numa bola parada eles conseguiram achar o gol, então eu acho que o nosso time como um todo é crescer esse nível de concentração, não só a defesa, não só o ataque, não só o meio, não só o goleiro, a gente como um todo crescer esse nível de atenção aí para... Porque o que o professor falou é verdade, se a gente não tomar gol a gente está mais perto da vitória e isso é um fato, né? Tem até aquela frase antiga no futebol que ataques vencem jogos e defesa vencem os campeonatos, e eu também acredito nisso. Então, eu acho que o que o professor fala é verdade, a gente tem que se preocupar em não tomar primeiro, que eu acho que a gente com certeza vai estar mais perto da vitória. Vocês estão carregando aí uma pressão desde o ano passado de jogadores que não estavam, como no seu caso, não é sua pressão, mas vocês estão carregando. Como que vocês veem isso também internamente? Até porque hoje a torcida tem confiança em alguns jogadores específicos, como você, como o Herbert, mas como fazer também para os outros jogadores passarem essa confiança para a torcida? Foi o que você falou, né? A gente tem uma pressão aqui, até pelo ano passado, a gente é ciente disso, mas também a gente tem muitos nomes aqui que estão acostumados a sofrer esse tipo de pressão, muitos jogadores que rodaram aí outros grandes clubes aí pelo Brasil, que estão acostumados com esse tipo de cobrança, com esse tipo de pressão. Então, internamente, a gente vê isso como natural e a gente está preparado para isso e... Como eu falei, eu acho que essa pressão é algo natural, é pelo que o Guarani é dentro da competição. Eu acho que ela é boa, ela tem que existir mesmo, porque também nos deixa em estado de alerta. E sobre o grupo, a gente tem muito jogador aí que já passou por momentos assim, que consegue lidar isso de uma forma muito tranquila. E como que você vê que o Guarani pode evoluir ainda dentro da competição? A gente está no começo, né? É claro que o torcedor tá impaciente por conta de tudo que aconteceu, mas está no começo da primeira fase e ainda tem uma segunda fase pela frente, o Guarani se classificando, que é totalmente diferente, né? O que você falou, você citou bem. Eu diria que são praticamente 2 campeonatos, né? O primeiro é essa fase aí de jogar contra todos os adversários e depois o quadrangular, né? Então, assim, eu acho que a gente está
tem que focar sempre estar no G8. Óbvio que a gente quer ganhar todos os jogos, que a gente quer estar em primeiro, que a gente quer ter o melhor desempenho. Óbvio que a gente trabalha para isso, mas eu acho que o foco, obviamente, que é a nossa obrigação, é a classificação, é estar sempre dentro dos 8, sempre brigando lá em cima, para a gente chegar bem aí para essa segunda fase aí, que é onde a gente vai conseguir a classificação, né? A torcida conhece bem o capitão do time adversário, a Ferroviária, que é o Ricardinho, jogou aqui, foi capitão, ídolo da torcida, né? Você conhece bem os jogadores que estão lá do outro lado, já jogou com algum deles? Por exemplo, o Ricardinho eu já joguei contra, já jogamos jogos decisivos contra o outro. A gente ainda vai receber a análise completa do nosso adversário, que a gente recebe todo jogo, muito detalhada, possíveis formações, vídeos específicos de cada atleta. O pessoal aqui da análise é muito bom nisso, eles mandam bem completinho, a gente ainda vai estudar o adversário a fundo com o treinador, então é um processo natural que tem contra qualquer adversário e a gente chega para o jogo sempre com muita informação. Você chega até com informações, você que pegou pênalti contra o Velo, por exemplo, você tem a informação da maioria, onde bate, esse tipo de coisa, quando tem um pênalti? A gente procura estudar sim, a gente recebe a informação, né? Confesso que alguns times são mais difíceis de receber essa informação, alguns mais fáceis. Então a gente recebe, a gente olha, a gente estuda, a gente faz a análise certinha, então chega a informação certinha para a gente, praticamente toda detalhada.